Me parece aqui a galera de Áries está perdendo um pouco da sua identidade, perdendo um pouco da confiança em si. E aí esse ano ele fala, então, vamos olhar para isso, vamos olhar para essa sensação de que nada funciona, de que você não tem capacidade, de que você tá limitada, que você não tem opções, porque isso não é verdade. Oi, meu nome é Daniela Santos e nesse canal a gente fala sobre tarô, perfumaria e como a gente se organiza dentro de uma forma mais simbólica. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma tiragem de ano pessoal para os arianos. Eu sei, tô atrasada no rolê, pensando que esse vídeo é um vídeo para as pessoas que têm Sol e Ascendente em Ários. Lembrando também que essa tiragem é um recorte de uma das tiragens que eu costumo oferecer dentro do meu catálogo de atendimentos, que é a tiragem de ano pessoal. Então, se você se interessar por essa tiragem e quiser fazer essa tiragem comigo, pode me procurar aí que eu atendo com esse tipo de tiragem. E é isso, então vamos lá, né? Esse recorte dessa tiragem engloba 5 perguntas que ficou do ano anterior para esse ano para ser trabalhado. Qual é o foco aonde os arianos devem colocar sua energia aí ao longo desse ano? Quais são os maiores desafios, o que tem a seu favor? E depois disso tudo, qual é a grande lição aí para os arianos nesse ano? Então vamos lá? Vamos para a tiragem? Começa então esse jogo falando das energias que ficaram do ano pessoal para esse ano aí. E para isso a gente tirou a carta Rainha de Ouros, que é essa carta que vai falar sobre a nossa relação com a materialidade, com a praticidade, de conseguirmos nos organizar na vida de uma forma prática. Ela fala de uma confiança, né, em si mesma, né, numa capacidade de lidar, né, com as coisas, de confiar em si, confiar na sua capacidade de realizar as coisas. É uma carta também que fala de uma consciência das nossas limitações, né? Então, eu sei no que eu sou boa e o que eu sou boa eu faço muito bem. De lidar com a vida, com aquilo que ela tem a nos oferecer, né? Mas essa carta, ela vem como algo que ficou para ser trabalhado. O que é muito interessante, porque o grande foco para os arianos nesse ciclo é o 8 de espadas, que vai falar sobre a gente se sentir restrita, sobre a gente estar com a mente povoada de medos, sobre uma não ação, sobre a gente ficar esperando ser salvo, que alguém venha nos ajudar, sobre uma falta de responsabilidade sobre a nossa situação, aquilo que se apresenta dentro da gente, né? Se você reparar bem, a gente tá aqui falando, né, de uma carta de uma pessoa que tá presa e ela tá com espadas ao redor dela, mas ela não tá com espadas em torno dela, né? Então essa carta vem falar de uma percepção de uma falta de oportunidade ou de uma falta de capacidade, de uma falta de opções, né? Mas que não é verdade. Se você olhar melhor, se você prestar atenção no que está acontecendo, você consegue se desvencilhar. É muito mais mental, né, uma percepção do que uma realidade. É interessante porque o que ficou do ano passado, a gente traz, né, essa energia de confiar em si, de confiar na sua capacidade, né, de lidar com a vida conforme as coisas vão acontecendo. E para esse ano, né, ela fala, então, vamos focar nisso aí, que você tá achando que você não tem capacidade, que você acha que não tem opção, que você acha que não tem limite. Talvez você não esteja vendo as coisas como elas devem ser realmente. Talvez você esteja se vitimizando, talvez você esteja focada muito numa coisa e esquecendo, né, ou então não se permitindo ver as possibilidades. É uma carta que vai falar sobre limitações, sobre falta de opções, mas essas limitações muitas vezes estão mais na nossa mente do que na realidade. E aí, como grande desafio e reforçando essas cartas, a gente tira a estrelas. Me parece aqui que a galera de Áries está perdendo um pouco da sua identidade, perdendo um pouco da confiança em si, né, da sua capacidade. Porque como desafio ela tem a estrela, né, essa capacidade de mostrar-se quem realmente é, de confiar em si mesma, no seu brilho pessoal, né, de se nortear pelo seu desejo, pelo aquilo que te faz brilhar. Então a gente tem aqui na carta da estrela uma pessoa, né, nua, e toda vez que a gente tem uma pessoa nua no tarô, a gente tá falando de se colocar no mundo, de como a gente se expressa, né, dessa expressão, dessa autoexpressão, sem máscaras, sem filtros, né? Olha, eu sou isso aqui realmente. E ela vem como um grande desafio aí pros arianos, né? Tendo com base, né, nas outras cartas, né, a gente já consegue ver aí que talvez o ano anterior foi um ano que essa sua confiança em si, na sua capacidade, nos seus sonhos, nos seus desejos, ele ficou debilitado. E aí esse ano ele fala, então, vamos olhar para isso? Vamos olhar para essa sensação de que nada funciona, de que você não tem capacidade, de que você tá limitada, que você não tem opções, porque isso não é verdade. A carta da estrela, ela vem dizer que a partir do momento que a gente sabe o que quer, que a gente consegue
ter consciência dos nossos desejos, e a gente consegue esperançar aqui enquanto verbo mesmo de ação, né, de agir de conforme esse desejo, de ter esse desejo como guiança, né, a gente consegue retomar esse brilho pessoal. E aí, como a favor das pessoas aí de Áries, a gente tira a carta Rainha de Espadas, que é essa carta que vai falar sobre contornos, sobre limitações, sobre uma relação de praticidade, né, na hora de resolver as questões da vida, né, de estar presente e assertiva, né, ali de resolver as coisas conforme elas vão se apresentando a gente. É uma carta muito ligada à comunicação, a falar, né, aquilo que você deseja, quais são os seus limites, aquilo que você pensa, né, de uma forma assertiva, né, para que essa comunicação seja eficiente. Isso vem a seu favor, né? Quer dizer que possivelmente ao longo do ano, né, essas questões de restrição, de limite, de falta de capacidade, né, de uma sensação de uma falta de capacidade, serão temas que vão atravessar as pessoas do signo de Áries, signo e ascendente em Áries, né? E, a seu favor, ela tem a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de impor limites, a sua capacidade de ver contorno, de dar contorno às coisas, né? Então, ao longo do ano, quando isso acontecer, faça-se valer dessa energia, dessa capacidade, né? De confiar em si, de confiar, de ter uma comunicação clara e assertiva para que você consiga resolver algumas questões. Por último, a gente tira a carta da lição, né? Diante de todas essas energias, o que você precisa tirar disso, né? Qual é a lição mais importante ao longo do ano? E para isso a gente tira o Pajem de Copas. O Pajem de Copas é uma carta que vai falar sobre uma energia mais intuitiva, emocional, mais sentimental, né? Talvez a lição mais importante aqui para os arianos é retomar esse cuidado consigo mesmo, essa confiança em si, confiança na sua intuição, na sua sabedoria interna, na sua percepção, no seu valor interno. É interessante a gente prestar atenção aqui nesse jogo, né, que a gente tem cartas de espada, a gente tem cartas de copas, né, e ali ouros como se fosse como algo que ficou para trás, né. Eu vejo aqui um ano para os arianos, né, de retomada dessa identidade, de retomada dessa confiança em si, dessa confiança na sua intuição, na sua capacidade de agir no mundo, né, de que às vezes não dá pra resolver tudo no grito, né? Tudo na guerra, né? Então, com o tempo, isso vai minando um pouco, né, as nossas energias e com isso a nossa confiança em si. Então, é um ano de voltar-se pra si, voltar pra sua intuição, pra sua sabedoria interna. Uma dica prática que eu daria pros arianos esse ano, eu diria: primeiro de tudo, vamos rever os seus pensamentos, sua comunicação, suas atitudes, seu cronograma, sua rotina. Elas estão alinhadas com seus valores, com seus desejos realmente? Ou você está fazendo um monte de coisa só para fazer que não está alinhado com aquilo que você acredita ou com aquilo que você deseja, né? É um ano de retomar essa confiança em si mesmo, retomar esse cuidado consigo, com seus valores, com a sua intuição. É um ano de desfazer, talvez, esse distanciamento que você criou aí, emocional, com a sua rotina, né, e com a sua vida prática, né, e com isso a sua confiança e a sua capacidade de lidar com a vida. Porque quando a gente tá fazendo um monte de coisa que a gente não tem uma relação com aquilo, que aquilo não nos toca, né, a gente acaba criando esse distanciamento para dar conta mesmo das coisas, é natural. Mas parece que aqui, né, que esse ano é o ano de voltar para si, voltar para confiança em si, para essa energia, para essa identidade de ação. Então, confie em si, confie nesses seus instintos, nessa sua reação, nessa sua capacidade de agir. Confie nas suas relações, né? Se permita, né, confiar e ser atraído pelos outros, pela beleza, pelo romantismo. É interessante também fortalecer suas amizades nesse momento, desse ano. Se permita também se perdoar se houver alguma sensação de culpa, de medo, de vergonha por alguma coisa que você tenha feito ou não tenha feito. Tá tudo bem, somos todos humanos, às vezes a gente erra mesmo. E é isso aí, um ano aí pros arianos de retomada do seu brilho pessoal, através da consciência dos seus limites, das suas capacidades, daquilo que funciona e daquilo que você é bom, mas também de uma retomada da confiança, dessa confiança interna, né, da sua intuição, das suas relações, um ano de perdão, né, perdoar-se a si mesma, e de desejos, né, de confiar nos seus desejos e naquilo que você quer se guiar daqui pra frente.